Olá, tudo bem? A paz de Cristo, que Deus abençoe você e a sua casa. Eu gostaria de te convidar neste momento para mais uma das nossas Pitadas da Reforma. Nós estamos vivendo agora uma nova série, a série Confissão de Augsburgo. Eu gostaria que você compartilhasse, que você enviasse para que mais pessoas pudessem ter conhecimento desse documento confessional tão importante, não só para os luteranos, mas para a fé evangélica em todo o mundo. E hoje nós vamos ver o artigo número 2, que é o artigo que trata do pecado original. E o que vai dizer a Confissão de Augsburgo em relação ao pecado original? Eu estou seguindo a edição do livro de Concórdia. Se você quiser adquirir, ele é um livro onde contém todas as confissões oficiais da Igreja Luterana. Então, nós podemos acompanhar aqui. Artigo número 2 vai dizer o seguinte: do pecado original. Ensina-se outro sim entre nós que, depois da queda de Adão, todos os homens naturalmente nascidos são concebidos e nascidos em pecado. Ou seja, a Confissão de Augsburgo, apresentada em 1530 na Dieta de Augsburgo ante o imperador Carlos V, pelos evangélicos protestantes da época, ela afirma o quê? Que todos os homens naturalmente nascidos são concebidos em pecado. Então, todo homem nasce em pecado. A raça humana não é boa, né? O ser humano, quando nós falamos homem, nós queremos dizer o ser humano. Então, todo ser humano nascido, né, de mulher, ele nasce em pecado, ele nasce no pecado original. Desde o ventre materno, todos estão plenos de concupiscência e inclinação más, e por natureza não podem ter verdadeiro temor de Deus e verdadeira fé em Deus. Ou seja, por natureza própria, o ser humano não pode se achegar a Deus. Porque nós lemos lá no livro de Gênesis, ou seja, o livro dos começos, primeiro livro da Bíblia, que o homem e a mulher foram criados perfeitos, né? Não tinham nenhum indício de pecado, não tinham nenhum indício de inclinação pecaminosa. Porém, eles acabaram desobedecendo a voz de Deus, desobedeceram as suas ordens e participaram ali, comeram daquele fruto onde Deus havia proibido para que o homem não tivesse o conhecimento do bem e do mal. Após isso, o homem ele acaba sendo consumido pelos seus próprios desejos e acaba se tornando um ser não mais perfeito, mais pecaminoso. E o ser humano, quando nasce, né, o ser humano independente de época, independente de cor, raça, ele nasce e herda dos seus pais Adão e Eva o pecado original. É isso que a confissão ela está afirmando, que todo ser humano nascido, ele herda o pecado original. Por que é importante nós ressaltarmos que todo ser humano herda o pecado original? Porque um pensamento moderno, pensamento do século XVIII, pensamento iluminista, ele teve vários filósofos que afirmaram totalmente o oposto. Para salientar a bondade humana, um dos filósofos, um chamado Rousseau, ele chegou a afirmar que o homem nasce como uma tábua rasa. Ele nasce perfeito, ele nasce bom, mas ele acaba se consumindo, ele acaba tendo experiências com os outros seres humanos e a partir daí ele vai se corrompendo e vai conhecendo o mal. Então, o pensamento de Rousseau afirma contrário ao que a Confissão de Augsburgo afirma e contrário ao que a Bíblia afirma, que todo ser humano nasce corrompido pelo pecado. Continua a confissão também que essa inata pestilência e pecado hereditário verdadeiramente é pecado e condena a eterna ira de Deus. Ou seja, o pecado original ele condena, né? Ele atrai a ira de Deus sobre o ser humano. O ser humano já nasce numa condição completamente desfavorável. Então mesmo um bebê recém-nascido, ele já nasce com o pecado original. Ele nasce numa posição contrária à vontade de Deus. E continua a confissão. Há quantos não renascem pelo batismo e pelo Espírito Santo. Ou seja, o pecado original condena aqueles que não renascem pelo Espírito Santo, através do batismo, através da fé. Então aqueles que andam ainda como pessoas naturais, de nascimento natural, e não receberam o nascimento que vem do alto, ou seja, não receberam o selo de Deus, que é o Espírito Santo, esses andam em condenação. Então é necessário salientarmos que o homem sem Deus, o homem ante a sua vida natural, o seu estado natural, o ser humano,
O homem, mulher, criança que não recebe o Espírito Santo, ele anda na condenação. Por isso, nós podemos afirmar a necessidade do novo nascimento, a necessidade do perdão de pecados por meio do sangue de Jesus e a necessidade de uma nova consciência, de um novo ser, de uma nova realidade na vida humana, que só nos é trazida por meio da fé no sangue que foi derramado no Calvário, no sangue de Jesus. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima Pitada da Reforma. Até mais!